Oi, eu sou Mavi e no vídeo de hoje eu vou estar conversando com vocês para falar sobre a minha opinião de Jujutsu Kaisen, né? O motivo de eu ter parado na primeira temporada. Enquanto eu falo, vai estar passando um desenho meu aí de fundo que eu fiz. Eu gosto muito do design dos personagens e sempre tive vontade de desenhar algum personagem de Jujutsu por isso. Então aproveitei que tá lançando mais temporada agora para aproveitar o hype e para acabar com esse meu desejo de desenhar um personagem desse anime. Então é isso. Vou começar a falar agora sobre o que interessa. O porquê eu parei de acompanhar Jujutsu, né? Porque eu só assisti a primeira temporada. Eu nunca tive o costume de criar expectativa antes de assistir alguma coisa. Porque, na minha opinião, isso afeta muito a experiência da pessoa quando ela cria expectativas. Porque quando não condiz com aquilo que ela esperava, pode acabar tirando a experiência dela, né? Porque ela já tá baseada na expectativa, pode acabar se decepcionando. Então, nunca fiz isso. Mas com Jujutsu, confesso que eu criei um pouquinho de expectativa sim. Acho que foi muito porque eu via muita gente falando, meu Deus, é muito bom, é muito isso, é muito aquilo. E só pra deixar claro, eu não achei ruim, tá? Eu não acho Jujutsu ruim. Mas com certeza não é um anime que é pra mim, não faz o meu estilo. E a coisa que mais me fez pensar assim é o protagonista do anime. Sim, eu não me conectei com o Itadori. E pra mim isso é uma coisa muito ruim, né? Porque quando eu não me apego a um protagonista, me apego assim, eu quero dizer, quando eu não compactuo com ele, quando eu não me conecto de alguma forma, a obra automaticamente cai um pouco de nível na minha visão. E o protagonista de Jujutsu não conseguiu me cativar. E a coisa que mais me incomoda nele, que eu percebi enquanto eu assistia, é que eu tive a impressão o tempo inteiro de que ele não guiava a obra. E isso é a primeira temporada inteira. Se eu for citar tudo, eu vou ficar o vídeo inteiro fazendo isso. Enfim, para explicar melhor esse lance que eu tive com o Itadori, que não é só essas reações dele ao mundo, ao universo ao seu redor, eu também tenho um probleminha com como surgiu a motivação dele, né? O que guia ele durante o anime. E para explicar, eu vou usar o Luffy de One Piece como exemplo. Por que o Luffy? Porque, assim como o Itadori, ele tem essa personalidade mais simplista, sabe? Mais brincalhona, mais isso, mais aquilo. Falando em personalidade mais simplistas, tem outros animes que fazem isso muito bem, não é só One Piece. Hunter x Hunter com Gon, Dragon Ball, eu nunca vi Dragon Ball, mas eu sei que o Goku também tem essa proposta, Naruto e assim por diante. A maioria dos animes shonen são assim. Agora vamos falar de Itadori e Luffy. O Luffy, desde pequeno, pra ser justo, eu vou comparar só o Luffy do primeiro arco de One Piece, tá? Porque eu acho que ficaria muito desigual se eu comparasse os 1000 e lá vai tanto episódio de One Piece que eu vi tudo, né? Já é Jujutsu, eu só vi uma temporada. Então vou comparar só o começo de One Piece. O Luffy, no começo, a gente vê que ele sempre teve uma admiração por piratas, né? Desde criança. Isso é uma coisa que vinha dele. Guarda isso. Vinha dele, essa admiração. Era como se fosse uma plantinha, uma pequena plantinha ou uma semente que tinha lá dentro dele. E conforme ele foi vendo Shanks, como o Shanks era, como ele fazia, como ele reagia, principalmente na cena do bar onde entra os caras lá da montanha, fazem o que fazem lá com o Shanks, humilham ele, e ele vê a maneira como o Shanks reage, na hora ele não entende. Mais pra frente, no mesmo episódio ainda que isso é mostrado, mostra como o Shanks age diante as situações, né? Que ele não se defende, mas ele defende os amigos dele, né? Eu tô explicando de maneira bem rasa aqui, pretendo trazer um vídeo falando sobre isso do Luffy futuramente. Enfim, foi nesse momento que eu creio que o Luffy olhou pro Shanks e pensou: eu quero ser assim. Esse é o tipo de pessoa que eu quero ser. E mais futuramente tem várias ações do Luffy que refletem nessa do Shanks.
como eu disse, posso trazer e pretendo trazer um vídeo sobre isso. E depois acontece o lance do braço, que o Shanks perde, que teve um peso muito grande pro Luffy, isso, né, porque foi pra salvar ele. O chapéu. Mas você entende que todas essas situações que motivaram ainda mais o Luffy não foram implantadas nele. Já tinha aquela sementinha lá, como eu citei, antes disso. Ela só foi regada e criou raízes, entende? Essa pra mim é a principal diferença entre o Itadori e o Luffy. E eu usei o Luffy como exemplo, mas outros animes também têm essa mesma coisa, dessa sementinha já existir. Agora o Itadori eu sinto que foi diferente. Aconteceu o lance da motivação dele quando o vô dele morreu, né? Que eu achei a cena, assim, achei a cena muito bonita, o avô dele falando, olha, pra você não ficar igual eu, ajude as pessoas, faz aquilo pra você não morrer sozinho, né? Não ficar sozinho no seu leito de morte. Ok, tudo muito bonito, tudo muito legal, mas eu acho que ficaria ainda melhor se eu sentisse, eu não senti isso, se eu sentisse que aquilo já existia no Itadori, esse desejo, entende? Depois, dali pra frente, o que eu senti é, ele tá fazendo isso porque o vô dele pediu, e só por isso. Aí, automaticamente, a conexão que eu poderia criar com o personagem já vai pro buraco abaixo, entende? Eu sinto como se ele fosse raso. E aí entra o lance dele só reagir ao mundo à volta dele e ter esse lance do vô dele e tá, legal, mas é só isso? Tipo, só isso mesmo? É isso que eu ficava sentindo vendo o anime, entende? Então isso me desanimou muito. Eu senti que não era pra mim, Jujutsu. Eu falei, não, com certeza não é pra mim. Porque eu sempre fui uma pessoa que buscou conexão nas obras que eu vejo. E quando isso não acontece, aí não tem jeito. Quando eu terminei a primeira temporada de Jujutsu, eu não terminei pensando, eu não quero mais ver. Não, eu terminei normal, não lembro nem qual foi o gancho para a segunda temporada, não lembro nem se teve um gancho, mas eu lembro que eu terminei, sim, pensando em começar a segunda, né? Mas acabou que foi tão desanimante para mim, que até hoje, após um ano, eu acho, vai fazer um ano que eu vi a primeira temporada, até hoje eu não senti nenhum desejo de ver a segunda. Pra vocês verem o tanto que eu fiquei desanimada. Porque todos os animes que eu vejo, quando termina, eu já fico eu quero mais, eu preciso de mais, eu tenho que ver mais. E Jujutsu não aconteceu isso. Novamente, não acho o anime ruim. Eu tenho as partes boas, sim, mas com certeza não me prendeu. Outra coisa que me fez ficar ainda mais desanimada foi que quando eu assistia, todo personagem praticamente que aparecia, isso é até meio engraçado talvez, todo personagem que aparecia eu ficava, poxa, esse daí seria bom como protagonista. Porque todos parecem ser mais interessantes que o Itadori. Nada contra o Itadori, tá? Eu acho ele bem engraçado em alguns momentos. Mas como protagonista ele não serve pra mim, não. A Nobara, na minha visão, é mais interessante. O Megumi, o Gojo, o Sukuna. Tipo, a Maki ou Daki, não lembro como é que era o nome dela. Então, isso só ajudou ainda mais eu me desapegar ao protagonista, porque eu só conseguia pensar em como seria se ele não fosse o protagonista. Tirando que até onde eu vi não tem nada que é dele, né? Ele não parece ter uma coisa especial. Tipo, todos ao redor dele tem alguma coisa, menos ele, entendeu? Então é isso. Era tudo que eu tinha pra falar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e do desenho. E, por favor, não me xinguem nos comentários se discorda da minha opinião, tem uma opinião diferente e quiser colocar aí, coloque, mas de maneira educada, que eu vou estar lendo. Um beijo e até o próximo vídeo.